Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo na IPTV no canal 579 Banda KU e também no canal 23 da nova Parabolic Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Conexão das Mulheres, ativar o sininho para notificação porque toda quinta-feira tem episódio novo. E daquela saga das mulheres poderosas que a gente traz aqui no nosso canal, hoje eu tenho uma que, meu Deus do céu, poderosérrima. Ela vem contar a história dela, a trajetória da vida dela, de uma pessoa de vendas, palestrante, mentora de mulheres, tem um instituto de mulheres que decidem e teve um sonho de criança que recentemente foi realizado. E também ela é nossa vizinha aqui de programa do Dentro da Caixa da IPTV e hoje ela veio retribuir a visita que eu fiz recentemente lá no canal dela. É isso? Isso mesmo, que delícia Seja estar aqui. muito bem-vinda, Priscília Queiroz, que delícia! Gostoso demais estar aqui, Patrícia. Nossa, meu Deus, adoro, né? Nós Isso aqui, adoramos, né? Adoramos, também. né? Aparecer. Como que é? Priscília Aparecida. Maria Aparecida. E aqui é a Patrícia Aparecida. Mas tudo bem, né? Tudo ótimo, tudo ótimo. Porque a gente dá voz para as mulheres. É isso aí. Isso te faz feliz? Muito, muito. Acho que a gente passa a ter um compromisso interessante, né? O quanto a gente descobre que dentro das nossas vocações, das nossas habilidades, a gente pode impactar vidas também, né? Então, poder da comunicação, que é o que você faz muito bem e que a gente está levando, de fato, informação a partir de movimentos como esse, né? Quiçá, 20 anos atrás, a gente não imaginava que nada disso seria possível. Não, imagina, de jeito nenhum. Mas o que é interessante é que a gente tem algumas coisas em comum, né, Pri? Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi a sua trajetória profissional. Você sempre foi de vendas? Conta aí. Nada, menina, muito pelo contrário, eu era aquela que dizia o tempo todo, eu quero trabalhar em qualquer lugar, menos vendendo. Eu era tipo, eu tinha uma raiva de vendedor. Raiva mesmo? Tinha por causa de mãe. Sabe aquela mãe que, tipo, eu morava numa casa, numa rua, a rua, tipo, pé na calçada, né? Uhum. E que todo mundo que batia lá ou tocava campainha, minha mãe olhava e falava assim, Ih, é vendedor. Não Vendedor atende, chato, né? não atende, finge que não tá. Sabe aquela coisa de, às vezes até desligar a luz? Então eu cresci nesse ambiente, né? Com a minha mãe detestando o vendedor. E eu fui acreditando nisso também. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito novinha, com 14 anos. Eu brinco sempre, né, como datilógrafa, né? Hoje é talvez a galerinha do YouTube. Você fez o curso? ASDFG Espaço. Fiz de L. Yeah. Eu também fiz. Quem nunca, Quem né? nunca? Quem nunca? Então eu comecei muito cedo, né, com 14 anos. E depois, com 17, eu entrei na televisão, né? Entrei nas afiliadas da Globo, que é a TV Tribuna, porque eu sou santista. Uhum. E lá eu comecei a assessorar, na verdade eu era assistente de vendas. Então eu via as equipes comerciais entrando, saindo, naquela muvuca, muitas vezes chegando suado, com aqueles monte de contrato, com aquelas coisas. Eu, nossa, Deus me livre, eu aqui no ar-condicionado, tá bom pra caramba. Sabe aquela situação, tipo, confortávelzinha? Era exatamente esse meu lugar. Até que eu fui, né, convidada para chefiar uma equipe no Rio de Janeiro, isso em Cabo Frio. Aí fiquei 3 anos lá, mais diretamente com a equipe comercial ainda, porque é uma área dentro da televisão chamada OPEC, que é Operações Comerciais. E aí eu fui para uma convenção, eu nunca vou esquecer disso, uma convenção de vendas, onde as áreas de operações comerciais também acompanhavam. E lá, eu sempre fui muito brincalhona, sempre fui muito, né, enfim, de contar piada. E eu comecei a contar uma piada numa das noites. No dia seguinte, Patrícia, me fizeram subir no palco. No palco pra contar piada pra todo mundo. E você era tímida? 1.500 pessoas. Muito! Eu era completamente diferente que eu sou hoje. Lembra que quer dizer, aqui eu não contei, né? Mas no nosso canal eu falava muito disso, da minha crença de ser Maria Aparecida. Uhum. Então o que acontecia? Eu me escondia. Imagina, trabalhei 17 anos nas afiliadas e nunca ninguém ficou sabendo que o que eu queria era estar na frente das câmeras. Então, quando me chamaram nesse palco, eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus do céu, o que vai ser? Bom, contei a piada. Treme a perna, né? Tudo, assim, aquele arrepio na espinha, uma coisa louca. Dá dor de barriga, tudo, né? E pior que foi por sacanagem da equipe do dia anterior, né? Porque eles fizeram isso, eles foram lá no mestre cerimônia e falaram assim, chama a Pri pra contar uma piada, porque ontem ela contou uma piada da vela, aquelas piadas antigas. Mas, gente, mas também sacanagem isso aí, hein? Sacanagem, imagina o dono da emissora, que é o Ávila, que ainda na época que é o dono da Trafic.
Ele que me chamou, ele falou assim, olha, antes da gente começar as nossas atividades do dia, eu gostaria de chamar aqui Priscília Queiroz, por favor. E eu tava lá no meio, tipo assim, como assim? Vem aqui, Priscília. E aí subi, Sem saber o que você ia fazer. sem saber. Chega lá e falou, parece que ontem à noite você contou uma piada da Bela, tal, a gente quer que você Senhor. repita a piada. Você imagina, né? Eu brinco que foi o meu momento stand-up, né? Meu momento stand-up, foi único, acho que é por isso que eu Já tem traumatizei. stand-up no seu currículo. Não, é o que falta, stand-up. Então, aí eu fui, contei a piada, foi um sucesso, todo mundo, foi bacana mesmo, porque realmente essa piada é interessante. Pelo menos é Mas interessante, ela leva né? umas 2 horas, não dá pra contar aqui, tá? Então Tá é aquelas bom, piadas é, enrolation. repetir, mas Não, não não vai dá, não rolar. dá, não dá. Piada muito enrolada, é uma história, na É. verdade. E aí, contei e tal, vim embora. Passaram-se, acho que uns 3 meses, me liga um diretor de uma emissora do interior de São Paulo, falando que tinha ouvido muito falar de mim e que se eu gostaria de ouvir uma proposta para voltar pro estado. Eu estava no Rio, Uhum. e se eu gostaria de voltar pro estado. Eu não podia que ninguém na emissora que eu estava soubesse. Viajei uma madrugada inteira, fiz a reunião, voltei, peguei um ônibus. Imagina, eram 9 horas de viagem de Cabo Frio a Sorocaba. E aí eu fiz isso numa madrugada inteira. Pedi lá que eu tinha que resolver umas coisas em São Paulo, tal. O diretor deixou e eu fui, beleza. Chegando lá, ele falou, ofereceu, falou, olha, você tem um conhecimento muito profundo sobre o produto televisão. Você já pensou em trabalhar com vendas? Eu falei assim, não, nem quero. Nem quero. Ele falou, não, mas você deveria, porque você conhece muito do produto. Não quer fazer uma experiência? Eu falei, como assim? Voltando pro estado, bababá. A proposta era muito boa. Lá eu tava como chefe de operações. E como comercial, eu ia, tipo, só a base era Sempre, muito. né? A comercial, o céu é o limite, Sempre. né, Pri? O céu é o limite. E aí vim, confesso que foi desafiador. Eu lembro que eu não sabia nada, nada. E o primeiro lugar que eu saí para visitar, eu fui com um cara que estava há mais tempo, né, nisso, que era o Max, que eu já tinha sido assistente dele, inclusive lá em Santos, a gente se reencontrou no interior de São Paulo. E ele me levou para conhecer os clientes, tal, papapá. E a única coisa que eu sabia fazer, Patrícia, era dar risada, era rir. Só sabia rir. E aí é por isso que hoje a gente sabe a importância do sorriso, né? Porque o Sem sorriso dúvida. conecta. E eu sempre digo, sorria, mas sorria mostrando os dentes, porque sorriso amarelo ninguém merece. Então, sorria mostrando os dentes. E foi assim que eu comecei. Eu ia para a livraria, comprava todos os livros de vendas que eu via, estudava o final de semana inteirinho e aplicava durante a semana. O que funcionava e o que não funcionava. E fui, e fui, e fui, e fui. E aí foi que aconteceu que eu me encantei pela área de vendas, me apaixonei, assim, perdidamente, e fui a primeira mulher de vendas das emissoras afiliadas a ganhar prêmio, inclusive. Prêmio de vendas. Olha, que bacana. Aí, então, assim, aí eu me apaixonei, de fato, virou a minha chave completamente. Hoje, uma das minhas missões é fazer com que as mulheres vistam essa camisa de se sentirem mulheres de vendas, né? Porque venda tem a ver com comunicação. É o bichinho, né, da venda quando pica. Sim. Porque realmente, essa sensação, você vai no shopping, né? Você se aproxima assim de uma vitrine, a pessoa, o vendedor chato, que fala assim, precisa de alguma coisa? Quer ver alguma coisa? Não precisa disso, né? Dessa abordagem. Então, isso faz as pessoas terem um pouco de receio dessa área. Ou o vendedor é muitas vezes uma profissão marginalizada. Parece que assim, nada deu certo na vida, ele vai vender alguma coisa. E não, né? Não é. Eu acho que a área de vendas é a área que se ganha dinheiro, que se tem oportunidades. E até hoje é assim. Eu recebo volta e meia gente lá na rede falando assim, poxa, Priscila, eu tô perdida, tal, você não tem nada para eu fazer, nem que seja para vender alguma coisa? Nem que Nem seja. que seja para vender alguma coisa. Olha, eu falei assim, olha, se você já tem esse pensamento, talvez por isso que não deu certo onde você estava. Sem dúvida. Porque não tem como. Aliás, quem empreende precisa saber vender. Nem que depois, obviamente, vai crescer, você vai ter equipes, você vai ter tudo, mas você nunca pode deixar a área de vendas descoberta, principalmente dentro de você. Então, eu falo que vender, ela é treinável. Não é um dom, porque tem gente que fala assim, eu não nasci com esse dom de vender. Não, acho que eu não sabia vender. Não, eu acho que eu tenho essa predisposição de transitar bem com venda, entendeu? Porque desde que eu me conheço por gente, apesar de hoje eu estar dentro do RH, muito mais inserida em RH, eu sempre vendi. Mas eu acho que é a facilidade que a comunicação dá também.
né? De você interagir com o outro, né? Uma venda consultiva, você conversar. Então, são facilidades. Mas, sem dúvida, você pode aprimorar a sua venda treinando. Como que é? Tudo é treino, treino é tudo, tudo é treino? Ela é a famosa que criou essa frase. Treino é tudo, tudo é treino? Isso, treino é Viu? tudo, tudo é treino. Exatamente, exatamente isso. Treino é tudo, tudo é treino. Por isso que eu considero que venda, sim, eu digo que vendas é uma ciência, né? A área de vendas é uma área de ciência, mas ela tem a possibilidade de você vir como nato, né? Então, eu sempre fui uma comunicadora, sempre naveguei bem nisso, então, com certeza, a área de vendas é bacana. Nem sempre. Porque também, quando você encontra pessoas que são muito, né, extrovertidas e que falam bem, falam, nossa, você podia trabalhar com vendas. Às vezes são pouco pessoas de audição. E vender, eu digo sempre, você precisa saber escutar. Ouvir, né, Pri? Ouvir. Então, quando você treina o seu ouvido para isso, você se torna um vendedor diferenciado, uma Sem pessoa dúvida. de vendas diferenciada. Então, há muito essa questão, né, que acha que só as pessoas extrovertidas vendem. Não. Não é verdade. Não é verdade. Então, é um mito também que existe aí. Então, as pessoas tímidas podem se desenvolver na área comercial, as pessoas que são mais para dentro podem se desenvolver, buscando, dentro das suas habilidades, aquilo que melhor aplica, né? Sem dúvida. E você sabe que eu acabei de finalizar um curso de oratória com a Mari Uhum. Guidolini, porque treino é tudo, tudo é treino, né? Ótimo, adoro. E eu fui querer aí estudar um pouco mais, me aperfeiçoar, porque tô aqui agora falando, né, como comunicadora, e a gente tem que melhorar sempre. E a comunicação, se você for parar para analisar, ela não é só para quem está na frente de um vídeo, na frente de uma TV, não é só isso. É se comunicar para a vida. Então, a partir do momento que você consegue se fazer entender, gente, tudo na vida flui de uma maneira muito mais fácil. Muito, muito, muito. E é bacana porque, já que você fez oratória, né? Com certeza você deve ter relembrado ali, talvez, né? Ou aprendido que a comunicação, ela não é só a falada. Claro que não. Aliás, ela representa um percentual muito baixinho. O corpo fala mais do que muitas vezes a sua própria boca. Então é interessante a gente entender que quando a gente vai estudar oratório, quando a gente vai estudar o poder da comunicação, a gente entende que toda a questão vibracional que parte de você, né? Eu posso dizer assim, eu tô super feliz de estar aqui hoje. Quem acredita em mim? É mesmo? Não, agora você fala assim, eu tô muito feliz de estar aqui, meu Deus, eu tô com uma felicidade de tamanho. Aí as pessoas vão É acreditar. convincente. É convincente, porque você trabalhou todas as suas expressões, você trabalhou todo o seu corpo para isso. Sem E dúvida. também é treinável. Também Sem é dúvida. treinável, né? Eu lembro muito eu fiz uma vez um treinamento sobre networking. E uma das habilidades, aliás, vou dar uma super dica aqui, hein? Uma das habilidades que eu aprendi a desenvolver, principalmente quando você está no momento de networking e tal, é a forma de você buscar o contato de uma pessoa importante. Você sabe como é que faz, Eu Paty? não sei, talvez eu saiba, mas não. Vamos Pois lá. é. Então, assim, sei lá, você tá ali e tal, aí você conseguiu chegar naquela pessoa, sei lá, uma pessoa que tá dentro desse evento e que você fala assim, cara, eu preciso chegar nela. E aí você começa a conversar, papapá, papapá, e no meio ali do processo, você vai falar assim, então, eu gostaria muito, né, da gente marcar alguma coisa. Fala, não, claro, a gente vai marcar. Aí você pega seu celular, você já deixa ali, você, né, não pode pestanejar. Você deixa ali no contato e fala assim, por favor, coloca seu número aqui pra mim. E entrega o celular pra pessoa. É impressionante, não tem ninguém na face da terra que não vai cadastrar o próprio número. Mesmo porque ele não vai querer ser sem educação. Por mais que ele não queira, sei lá, Exatamente. né? Então você pega toda essa questão da mentalidade, dos valores, e você traz. Então você vê, é uma coisa super simples, mas isso é treinável. Porque eu não, né? Então vamos lá. Como é que eu fazia antes? Ai, que legal, vamos conversar? Vamos, depois a gente vê. A gente se e tal. fala, Ai, né? eu vou te seguir lá no direct. Hoje todo mundo assim, ai, me dá o seu Instagram. Pra que adianta o Instagram? Eu vou lá pro Instagram, aí eu vou mandar um direct pra você. Ela nunca vai Ela responder. nunca vai responder na vida, porque trocentos mil directs devem entrar lá. Isso com muita sorte ela vai lembrar de você. É, E acabou. é Você verdade. perdeu a possibilidade de ter o número daquela pessoa. Sem dúvida. E mais do que isso, imediatamente mande um oizinho pra ela poder lembrar de você. Então, ela gravou, você sai de lá, obrigada, tá, não sei o quê. Oiê, a gente acabou de se encontrar, ó, lembra de mim, meu Anota aí nome meu é número. Priscila Queiroz, e tal, salva aí. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Então, assim, isso é treinável. Então,
existem várias outras coisas comportamentais que é possível que a gente faça e que muda completamente os nossos resultados. Sabe uma coisa que me ajudou muito? É. Que eu nem imaginava que isso fosse me ajudar pra minha vida dali pra frente. Eu fiz teatro. Ai, teatro é uma delícia. Inclusive, a gente recebeu aqui a Flávia Garrafa, Uhum. atriz. Beijo, Flá. Que ela tem agora um curso dela, ela dá aula de teatro com a equipe dela em escolas e ela fala que teatro é uma ferramenta para a vida, E é mesmo. E é né? mesmo. Teve uma vez que a gente estava num evento da Exato Digital, exato, daqui a pouquinho eu falo com você, que um CEO, uma pessoa lá da empresa estava num evento nosso e ele não conhecia a pessoa pessoalmente, então, quem é aquela pessoa ali? Falei, só um minuto. Oi, eu sou a Patrícia da Exato. Você é o... Falou, você já conhece o Leandro pessoalmente? Não, então vem aqui, vamos conhecer o Leandro. Então, sabe, assim, pra mim não tem essa barreira de, ai, não posso chegar naquela pessoa, porque não posso. Então, são pequenas coisas que vão auxiliando ao longo da nossa vida pra gente se desenvolver. Sim. Pra no momento que oportunidades surgirem, a gente tá Que preparada. nem eu digo, a oportunidade vem, segura. Segura, senão ela passa assim, que nem um trem na sua frente. Já foi. foi. É verdade. Eu também acho que teatro tinha que ser, assim, matéria obrigatória em tudo que é escola. Escola. Desde piquititico até quando a gente cresce. Eu fiz teatro de revista quando eu morei no Rio, em Cabo Frio, com a trupe do Miguel Falabella. Ai, que Tive a legal. oportunidade de fazer com ele. Teatro de revista, que era aquele teatro de rua. Então a gente saía nas avenidas, nas ruas, com personagem e tal. Então, imagina, desenvoltura total. Total. Porque imagina, você na rua, todo mundo te olhando, você lá, toda paramentada. Não E dá as pessoas falam, não dá pra você falar assim, ai, vou me esconder aqui atrás da árvore, embaixo Esquece. do cesto de lixo. Acabou, você vai ter que fazer. Faz parte. Então eu vejo que isso com certeza mudaria relações, mudaria a forma das pessoas se comunicarem, traria uma diferença grande, inclusive para nós brasileiros, né? Porque a nossa cultura já é uma cultura de alegria, já é uma cultura, né, de aproximação, mas existem muitas pessoas com barreiras nessa comunicação. Sem dúvida. Muitas, muitas. Que são introspectivas. Que são pra dentro. E aí Mas, deixam, né? mas que tem um potencial absurdo, né? Que se Muito! for abrir a boca pra falar, você fala, nossa, o que se esconde por trás dessa pessoa de tanta história, de tanta coisa interessante pra falar. Exatamente. Aproveito agora para agradecer o nosso patrocinador Exato Digital. Você conhece essa solução? Quer proteger o seu CPF? Quer proteger o seu CNPJ? Aponte seu celular para o QR Code que está aqui na tela e conheça a solução deles. E voltando aqui nesse papo maravilhoso com a Priscila Queiroz, a gente está falando, neste momento, a gente estava no bloco anterior falando sobre as atitudes, as coisas que fazem as pessoas melhorarem para se desenvolverem na comunicação e, consequentemente, trabalharem com vendas. Pri, agora, vamos lá. Vendas, aí veio palestra, Na verdade, não foi muito aí bem veio nessa ordem. mentoria, aí veio o instituto. Então vamos falar um pouquinho aí. Como que surgiu o Instituto do Mulheres que Decidem? Como que foi esse movimento tão importante que você carrega aí com muito carinho no seu coração, né? Então, assim, na verdade, foi vendas, né? Primeira foi ali a área comercial. Aí eu fiquei 17 anos nas afiliadas da Globo. Tava num momento que tava começando a questionar demais isso, essa questão, né, poxa, não queria ser carreirista. Eu nunca quis seguir carreira dentro das emissoras. E aí eu entendia que eu precisava fazer alguma outra coisa. Foi dali que eu, então, resolvi empreender. Então, diferente um pouco da estatística, onde a grande maioria das mulheres empreendem por necessidade, a gente está falando de 77% hoje, as mulheres empreendem por necessidade. Eu fui por oportunidade. Tinha uma produtora de vídeo, que era uma amiga minha, uma parceira de negócios na época da emissora, que me ofereceu ser sócia. E aí eu falei, pô, por que não? Só que eu achava que só a produtora, era uma época, Patrícia, quando as empresas faziam aqueles vídeos carésimos de 30, 40 mil reais, de 15 minutos, para colocar no site. Outra fase, né? Outra fase. Então, cara, por exemplo, a marca valorizava um vídeo desse a cada 5 anos. Então, era uma sazonalidade muito grande. Eu falei assim, não dá pra gente ter um só produtor, a gente vai precisar criar um outro produto. E aí foi quando eu introduzi na empresa o Digital Sign, que são essas TVs que ficam dentro de elevadores. E aí a gente trouxe a TV Sena, Sena com C, porque o nome da produtora era Sena 7. E aí a gente fez a TV Sena, que seria a concorrente hoje aí da Elemídia, né? Ou da Eletromídia. Eletromídia. Que agora é Eletromídia, mas já foi Elemídia na minha época. E aí a gente se tornou a maior empresa de digital indoor
na cidade, né, de Jundiaí e adjacências, Tá. né? Então a gente chegou a ter 300 monitores, foi um negócio assim Ó, que legal. absurdo. Fiquei 10 anos com a produtora, junto com a TV, Aí vocês vendiam anúncios na vendi região. anúncio, trabalhando ainda como veículo, Só que eu já estava cansada de trabalhar com mídia, porque lá na emissora, na época das afiliadas, eu já trabalhava vendendo anúncios. Aí montei a minha própria emissora vendendo anúncio. Cara, não dá mais, não Isso queria eu mais. não queria trabalhar com vendas. Pois é. Só aí já era quase 30 anos. Aham. Aí eu falei, não quero mais isso. E é interessante, porque como desde menininha eu queria ser apresentadora de televisão, Então, mas não é. Ela já pronto, já foi agora. Falou do sonho de criança. aí daqui a pouco eu vou voltar nisso. Ah, Era um sonho de menininha, eu sempre fui muito de fazer cursos voltado para essa questão. Porque, embora eu trazia as minhas crenças, e depois a gente vai falar mais disso, eu queria entender como era essa coisa de comunicação. Então, de Alfredo Rocha a Tony Robbins, que são os maiores comunicadores, né, que a gente pode ver, todos os cursos de oratória, tudo que você imaginar, você fez. teatro, tudo isso eu fiz. Tudo isso eu fiz. Mas eu utilizava na minha vida. E utilizava na vida dos meus colaboradores na época da TV Cena. E ali eu percebia também que eu tinha um viés muito forte com educação. Eu gostava de De ensinar. dar aula, eu gostava de ensinar, eu gostava desse ambiente. Quando eu saí da TV, e na verdade eu preparei a minha empresa para vender, antes disso, em 2018, na verdade, eu conheci a Mulheres que Decidem, que na época era um movimento que nasceu em 2013 pela Tabata, que foi a fundadora, né, e não é a Tabata deputada, Não é. é uma Tabata, uma mulher chamada Tabata, que ela, na verdade, criou uma organização com 12 mulheres. Ela era cristã, ela acreditava na força dos 12 Uhum. e fez ali 12 mulheres para que pudesse levar o movimento dela. De 12 virou 24, 24, 360, 360 mil, 10 mil. No primeiro ano ela chegou a 10 mil mulheres no Brasil. Um crescimento absurdo, foi nessa época que estava nascendo Mulheres do Brasil, Tá. outros grandes movimentos femininos, e ela veio nessa toada. Eu só fui conhecer ela em 2018, quando, lá na TV Seno, que era a minha empresa, eu estava me desvencilhando das minhas crenças e criei um canal no YouTube chamado Empresários em Cena, onde eu entrevistava empresários comuns, dono da padaria, o seu Zé da farmácia E tal. não era ainda esse negócio de podcast, né? Nada, era entrevista mesmo, com vídeo, como eu tinha produtora, então eu colocava câmera, não sei o quê, papá, super produção. Até hoje no meu canal tem ainda esse quadro, né, essa playlist, Empresários em Cena, no YouTube. E aí, comecei a entrevistar essa galera. Fui para São Paulo, vim aqui para São Paulo para entrevistar a Tabata, que estava com um evento no Teatro Gamaro, com mais de 700 mulheres, um evento de 5 anos, e eu, caramba, preciso, né, entrevistar essa mulher, que bacana, tal. Bom, voltei frustrada porque ela estava enlouquecida no evento e não conseguiu me dar entrevista. Passou um tempo, eu comecei a compartilhar esses conteúdos que eu desenvolvia nessa comunidade que ela tinha no Facebook. Nessa época, ela tinha um pouco mais de 20 mil mulheres ali dentro. Era quando as comunidades do Face também estavam bombando e tal. E aí, greve dos caminhoneiros, maio de 2018, ela me manda uma mensagem dizendo assim, Priscília, podemos conversar? E eu, Aí claro. você vê, mas deixa eu ver se eu quero conversar com Bora, você. bora. Aí eu falei assim, pô, será que... Aí eu falei assim, gente, aí, olha a crença limitante, né? Eu assim, caramba, ela vai com certeza me detonar, porque eu tô compartilhando muita coisa na comunidade dela, de repente ela vai falar, meu, um tempo, né? Que é isso, tá pensando que o canal é seu, sabe? Alguma coisa assim. Porque eu achava que todo mundo tinha que saber daquelas histórias. Eu sempre gostei muito de história. Aí a gente marca uma reunião e ela fala que ela tinha pedido para Deus o nome de uma pessoa que pudesse dar continuidade ao projeto dela. Porque ela estava passando por questões familiares muito sérias com os filhos e ela não poderia mais se dedicar a Mulheres que Decidem. E nas orações dela apareceu o meu nome e de mais uma mulher. Caramba! Olha isso, Patrícia. Que arrepiante Olha isso. Eu brinco, né? Falo que nunca fiquei sabendo quem era a outra pessoa, porque vai que eu encontro com ela no caminho, né? Falei, podia ser você e tal. Converso em casa. Ela tinha me dito que eu teria que viajar muito, que era bastante desafiador. E como eu era de vendas, ela nunca tinha conseguido monetizar o Mulheres que Decidem. Era um movimento gratuito, como tantos movimentos que existem. Um legado dela. Um legado tal, e que ela não sabia monetizar. Ela não sabia fazer aquilo um negócio. Então, essa foi uma das coisas que ela pensou, e aí foi, né, me stalkear tal, entendeu. Bom, enfim, foi. Quando eu entrei para Mulheres que Decidem, eu entendi que ela tinha um viés muito de educação. 2019, um ano depois, eu pivotei o negócio completamente.
E aí, só voltando um pouquinho, Patrícia, quando eu comprei o Mulheres que Decidem, porque aí eu Você comprei, comprou? eu comprei um CNPJ e um capital social lá de 20 e poucas mil pessoas. Ela vendeu pra mim, né, numa bagatela, Uhum. comprei. Falei, bom, o que que eu vou fazer com esse CNPJ? Porque era um CNPJ. E aí, era totalmente social. Ela não monetizava nada. Tudo era gratuito. Todas as mulheres Era fazendo outro viés, né, que ela outro tinha. viés, outro viés. E aí, só voltando um pouquinho, nessa época eu já tinha também uma ONG, que era o Clube Amigos do Amauri, que nasceu em 2001, em virtude da morte do meu primeiro marido. Meu primeiro marido, ele foi vítima de bala perdida, Nossa. e dessa dor nasceu, então, a ONG Clube Amigos do Amauri. Então, eu trabalhei no assistencialismo por anos. Anos. Já fui fada, já fui bruxa, já enchi laje, já dirigi caminhão, tudo que você puder imaginar dentro de comunidades carentes. E fiz disso a minha missão de vida. Quando Mulheres que Decidem veio, eu pensei, cara, eu não posso ter 2 projetos sociais. Não vai funcionar. Não tenho tempo Não pra isso tenho também, tempo. E né? fora que eu tinha TV Cena. É, Eu fora já que eu tenho tinha a que minha empresa. monetizar, né, minha vida. E como eu sempre fui muito de negócios, eu falei assim, bom, vamos entender essa parada. Fiz todo um estudo, conversando com mulheres, com os braços direito e esquerdo na época da Tabata, papapá, papapá. As minhas crenças também, pô, será que eu vou ser aceita? Porque eu vinha de um mercado muito masculino, que é o mercado de vendas. Sim. E eu nunca tinha trabalhado só com mulheres. E eu brinco, Patrícia, que eu era daquela ainda que julgava. Eu dizia para as mulheres, falava assim, ai, mulher é muito mimizenta. Ai, não tenho paciência com mulher. Eu era essa mulher Como as que coisas julgava mudam. completamente, Ainda bem. completamente, completamente. Aí foi quando eu olhei e falei assim, não dá para eu ter 2 projetos sociais. Vinha num processo, já tinha me casado, já depois de alguns anos, enfim, que eu achava que eu tinha que dar um acalento pro nome do Amauri. E aí eu falei, então já sei. Deixa de ser Clube Amigos do Amauri, passa a ser Instituto RMQD, que são as iniciais de Rede Mulheres que Decidem. E o CNPJ que eu tinha comprado da Tabata passa a ser uma escola. E aí a gente muda completamente o negócio. Então hoje eu tenho a Rede Mulheres que Decidem, que é a primeira escola do Brasil, 100% voltada para o desenvolvimento da mentalidade da mulher que empreende. Tá. Esse é o objetivo. Como que as mulheres participam? Pagando assinatura, mensalidades, como ela paga para o filho e para a escola. Ela vai lá e ela tem disciplinas que ela estuda, que ela se E desafia, fica tudo. onde o instituto? O instituto, hoje, ele é online. A Tá. base dele é Jundiaí. Tá bom. Mas a gente funciona 100% online. Por quê? Porque aí veio pandemia. Sim, sim. Aí teve que adaptar tudo. Teve que adaptar. E aí, a gente tinha braços, eu tinha líderes, que a gente chamava de líderes, né? No Brasil inteiro. Eu tinha 45 lideranças, estava em 15 estados brasileiros. Europa, Estados Unidos. Olha, que incrível. Fazendo a metodologia. E tudo no presencial. Quando veio a pandemia, acabou. Tive que parar todo o processo de crescimento da empresa para poder olhar para as mulheres, porque as mulheres estavam adoecendo num nível absurdo, Mais ainda com a pandemia. mais ainda com a pandemia. E aí a gente começou a se recolher fazendo meditação todos os dias. Aí pensa num período assim onde eu me dedicava full time para cuidar de mulheres. Foi aí também que eu não percebi, mas eu também estava sendo curada. Eu também estava sendo cuidada. Né, com as Claro. minhas marcas, com os traumas que eu tinha, com as crenças que eu tinha, com as informações que eu tinha em relação às mulheres. E comecei a perceber a força da mulher, eu comecei a perceber o quanto as mulheres são fênix, o quanto as mulheres se transbordam. E aí foi. Bom, enfim, passado todo esse processo, mudando completamente o modelo de negócio, hoje então a gente tem o Instituto, e o Instituto trabalha com projetos de impacto dentro de comunidades carentes. Tá. Então, hoje a gente trabalha com marcas. Então, eu já tive Caixa Econômica Federal, Prudential, Peugeot do Brasil, desenvolvendo projetos para comunidades. E a escola, que hoje tem no seu DNA toda decidida, que é a forma carinhosa como a gente se É. denomina, toda decidida que entra para a escola, ela não sabe, né? Mas dentro daquilo que ela paga, uma parte vai para o instituto. E aí, para que o instituto continue vibrando dentro do seu propósito. Um subsidia o outro. Um subsidia o outro. E hoje essa é a minha missão. Então, a gente tem a rede, que é a Rede Mulheres que Decidem, que é a escola. E aí eu percebi que eu tinha um viés educacional muito grande. E aí eu percebi que tudo aquilo que eu havia estudado um dia serviria para algo. E hoje, de fato, qual é o meu papel dentro da rede? O meu papel é mostrar para as mulheres que elas precisam vender. Mostrar para as mulheres que elas precisam dedicar tempo para venda. Mostrar para as mulheres que gestão de tempo, autoliderança, né? E todos esses comportamentos são treináveis, porque muitas vêm com, assim,
com absolutos tabus em relação principalmente à venda. Até, Pri, porque assim, hoje, ainda mais depois da pandemia, você entra no Instagram, todo mundo tá fazendo alguma coisa, vendendo bolo, vendendo isso, vendendo aquilo. E por que não potencializar e fazer disso um negócio oficial? Porque às vezes as pessoas montam, né, o pequeno empreendedora, né, a mulher que está começando um pequeno negócio, se ela não tiver essa visão de que aquilo não é um negocinho, pode ser o negócio da vida dela, se ela não quebrar esse tabu e não se preparar para coisas maiores, pode ser que não aconteça. Então tem que ter essa preparação e que legal, e parabéns por esse trabalho, e é um trabalho incrível, o que eu puder participar, o que a gente puder aqui do Conexão fazer Bora. pelo Instituto, eu acho que é uma parceria que que vai dar muito sucesso, não tenho dúvida disso. Você sabia que ela já escreveu 8 livros? Haja história pra contar, né? Pri, como que é isso? 8 livros, além de tudo, quantos anos tem? Você tem 120 e seu dia tem 48 horas, é isso? Como você faz tudo isso? Olha, você sabe que esse negócio do livro é interessante, né? Porque eu era daquela que, quando menina, eu escrevia poesia. Eu escrevia poesia. Olha que Olha, linda. a gente vai se descobrindo depois nessas habilidades, Maria né? Diante de Aparecida, tudo. Priscila Aparecida, poeta. Eu era aquela que rimava, Poetisa. gostava de fazer rima. Sei. Hoje eu não consigo fazer nada disso, mas era essa que fazia. E aí, quando veio a ideia do primeiro livro, na verdade foi um livro de homenagem. O meu primeiro livro são Histórias da Nossa Gente. E foi um livro de homenagem de uma editora de Jundiaí que queria homenagear algumas personalidades que são de Jundiaí. Eu falei, eu não sou de Jundiaí, porque eu sou santista. Falou, não, mas você é parte de Jundiaí. Então é muito bacana isso também, né? Super. Eu falei, bom, ok. E aí foi ali, né, um livro homenagem, onde veio todo. E aí aquilo me inspirou. Eu falei assim, poxa, que bacana isso. Quando a rede veio pra mim, né, que eu falo que ela veio porque foi um presente, quando ela veio pra mim, eu senti no meu coração que era hora de escrever. Aí, Patrícia, a louca aqui, resolveu fazer tudo sozinha. Eu comecei a escrever mesmo, sem nenhuma técnica, sem nada. É como se Colocar eu tivesse... no papel ali. Eu brinco que é como se tivesse baixado uma entidade, eu tava psicografando. Eu Entendi. lembro que eu passei um sábado inteiro, eu sentei 8 horas da manhã, eu nunca vou esquecer isso. E eu levantei 8 horas da noite, como se eu tivesse realmente... É como se tivesse baixado mesmo uma entidade. E aí eu escrevi o primeiro livro, né, solo, foi As Experiências de uma Mulher Decidida. Olha isso. Um livro bem fininho, eu vou te mandar de presente, Por inclusive. favor. Na verdade, ele acabou, né, mas eu já mandei pra gráfica, porque agora a gente vai reestilizar. E aí eu peguei gráfica, eu fui numa gráfica parceira, consegui que a gráfica entrasse como patrocinadora, coloquei lá o prefácio, né, de um monte de gente bacana, e falei assim, vai sair esse livro. Mandei rodar. Peguei um investimento, falei assim, vamos rodar 500 unidades. É uma mulher decidida. Montei um evento num lugar lá em Santos, que é um barzinho. Convidei toda a sociedade jundiaense. Foi um sucesso. Só no dia eu vendi 450. Isso em Santos ou em Jundiaí? Em Jundiaí. Em Jundiaí. Não tinha livro para levar para Santos, que é minha terra natal. Eu falei assim, acabou. Mandei rodar mais 300 unidades do livro e comecei. Aí, papapá. Hoje, se bobear, acho que eu devo ter uns 2 em casa pra, tipo, guardar a primeira edição dele, né? Porque agora a gente vai pra segunda edição. E aí foi, papapá, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí o terceiro livro foi com a editora Gente, do Maurício Cita, muito bacana, inclusive, pra você trazer aqui no programa. Aí ele me convidou pra fazer um livro chamado Revolução, que era um livro com coaches, vários coaches e tal. Beleza, vamos fazer esse. Com a rede, eu conheci um outro editor, que é o Mário Simões, um outro cara brilhante. Ele virou, eu conheci ele em Portugal, quando eu fui receber o prêmio, porque eu recebi um prêmio de empreendedora social em Portugal, em Lisboa. Fui convidada para ir para lá para receber um prêmio. Lá, o Mário estava também recebendo um prêmio como editora. Na hora que eu desci do palco, ele me puxou pelo braço e falou assim, esse livro é para você. E me deu um livro dele. Ele escreveu mais de 20 livros. Trilha dos Vencedores. Eu li no avião. Adorei aquele livro, um livro de história, uma metáfora, tal. Chegou no Brasil, eu mandei pra ele, falei assim, Mário, que história incrível, blá, 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 vamos conectar? Aquela coisa de vendedor, né? Fizemos uma reunião, descobri um monte de coisa, ele pegou e falou assim, vamos escrever um livro seu? Eu falei, não, Mário, eu acabei de fazer um, não quero entrar nessa brincadeira, não sei o que, blá, 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 foi. Ele falou assim, já sei. E se a gente fizer uma trilogia contando as histórias das mulheres? Eu agora tô na frente da rede, a gente podia fazer uma trilogia chamada Mulheres que Decidem. Aí ele, sensacional, vamos pensar. Começou os brainstorm da vida. Primeiro livro, Mulheres que Decidem Liderar. Segundo livro, Mulheres que Decidem Empreender.
E o terceiro livro, Mulheres que Decidem Vencer. Patrícia, sucesso. Primeiro Imagino. livro, 11 escritoras, 10 estados brasileiros. Segundo livro, 17 escritoras, 8 estados brasileiros e Canadá. Olha. Terceiro livro, 22 mulheres, 15 estados, Estados Unidos e Portugal. Assim, foi pirante isso. Até hoje as mulheres falam, vamos fazer agora a segunda edição, né, dessa trilogia. Eu falei, não, pelo amor de Deus, porque eu dar um trabalho lascado, porque eu fui a coordenadora editorial. É muito trabalhoso, eu confesso que, assim, trilogia, eu falei assim, acabou, foi meu marco. E aí esses outros 3 livros entrou também, porque em todos esses livros eu fui coautora também. Algumas delas fazendo prefácio e tal. Então, assim, escrever, de fato, para mim, Patrícia, passou a ser uma paixão. No meu Instagram, principalmente de domingo, eu faço muito gratipub, né? E eu gosto de escrever. E eu tô pegando todos esses trechos e tô colocando no meu próximo livro, que vai se chamar Treino é Tudo, Tudo é Treino. Ah, muito O bem. meu Tem oitavo, que nono ter esse livro daí. vai ser Treino é Tudo, Tudo é Treino. Vai ser, vai ser. Fantástico. E só Então, consegue escrever muito quem lê muito e quem tem muita história realmente pra contar, né, Pri? Porque eu acho que daí é mais fácil de você, porque você tem tanta história de tantas mulheres, de tantas coisas que você já fez, que passar isso pro papel pra inspirar outras mulheres, pô, sensacional. Tenho certeza que muitos ainda virão. eu falo que o mais maravilhoso de todo mundo é construir repertório. Se a gente não construir repertório, a gente não tem capacidade nem de se comunicar. Então, absorver histórias e passar histórias, né? Que é o que eu tiro da lição de hoje, né? A gente vai sair daqui super encantada. Que história que eu vou contar quando eu chegar em casa pro meu marido? Como é que foi essa gravação? Então, isso é repertório. Sem Então, quando a dúvida. gente começa a falar, por isso que é tão importante a gente estimular os jovens a falar. Porque isso Coisa que desenvolve está se repertório. acabando Que está se também, acabando, né? porque Que todo só mundo fica querem ali olhando na. para baixo. É verdade. Então, assim, estimular repertório é visão, audição, tato, sensação, troca. Essa é a verdadeira ideia da conexão. Então a gente só desenvolve repertório levantando a cabeça. Olhando pro mundo. Não é olhando para baixo. Não é Olhando olhando para a pro mundo. tela, né, do Black Mirror. Não é. Não é. É se conectando com o mundo à sua volta. Que é tão maravilhoso, Que é né? tão maravilhoso. Nossa, meu Deus. Eu falo, gente, é Tanta gostoso coisa, demais. tanta coisa maravilhosa pra aprender nesse mundão, né? Muito, muito. E a gente é isso aqui, né? Nossa, Em tudo, até na nossa capacidade mental, né? sem Um dúvida, terço que a gente usa. sem dúvida. Enfim. Agora me conta, Aham. todo mundo, né, gente, tem um sonho de infância. Ela já deu um spoiler aqui no meio da nossa conversa, mas todo mundo tem um sonho de criança. Eu realizei o meu também há pouco tempo. Na verdade, eu não sei se era um sonho ou algo que estava muito adormecido dentro de mim. Mas a Priscila não, ela tinha um sonho mesmo de criança, que ela desde sempre falou, o que ela vai contar aqui pra gente, e ela realizou isso há pouco tempo. Pri, que sonho era esse e como ele se tornou realidade e como você se preparou e se você achou que ele ia acontecer? Então, eu desde menininha, mas desde muito pequena, eu era aquelas crianças que hoje, com certeza, eu ia ser diagnosticada com TDAH, TDAH. XPTO, YZ, todas essas siglas aí, né? Mas que eu era terrível mesmo. Então, a minha mãe, muito tímida, minha mãe é cearense, de Brejo Santo, foi para São Paulo, pro litoral, porque casou, e lá logo engravidou. Então, eu sou a primeira filha de 3, né, de 3 filhos da minha mãe. E aí, o que aconteceu foi que eu era daquela que, tipo, pedia microfone pra minha mãe. Eu era louca por microfone. Minha mãe não me dava microfone, ela me dava boneca. Aí eu pegava o rodinho de pia, lembra o rodinho? Tinha aquele rodinho. E entrevistava as bonecas, que eu queria mesmo era entrevistá-las. Mas, enfim, ia para os aniversários das amiguinhas, tinha lá o pai, a mãe, a amiguinha e eu, em todas as fotos, em todos os vídeos. Só que era aquela época que você mandava revelar, né, amiga? Então você É. imagina que era surpresinha, porque todas as fotos da família, tava eu Tava a junto. Priscila. Tava eu junto em todas. Sobrinha, não, amiguinha da minha Todos. filha. E aí a minha mãe falava assim, filha, pelo amor de Deus, para de ser Maria Aparecida, porque minha mãe, muito tímida, tinha vergonha desse meu comportamento. E no seu amor, né, na sua forma de educar, ela achava que estava me fazendo um bem. E aí, com todo respeito a esse nome, foi se criando uma crença muito grande, que eu só fui descobrir lá nos meus 30 anos que isso se chamava crença, que era uma crença que limitava a minha vida. E aí, eu passei a minha vida inteira, Patrícia, a minha vida inteira me escondendo. Minha vida inteira. Eu passei uma vida inteira, por exemplo, me tornando tímida. Eu era fechada. Imagina uma menina que era espivetada, que corria, que conversava com todo mundo. Minha mãe dizia que eu ia pro supermercado, eu falava do caixa ao dono do supermercado. Eu falava com todo mundo. E quando eu cresci, eu me coloquei pra dentro. Eu me tornei total. A minha mãe, todinha.
tímida, fechada, ali. E aí, entrei em televisão muito novinha, com 17 anos, uma Sempre no menina, bastidor ali. sempre no bastidor, mas eu lembro que quando eu entregava aquelas fitas, que eu sou da época da fita Umatic, que só quem trabalha em televisão sabe o que que é isso, umas fitonas desse tamanho. Eu descia para poder levar na área de produção, e eu ficava apaixonada de ver ali o cenário, olhando os jornalistas, entrando, né? E eu nunca quis ser jornalista, mas eu olhava aquela coisa do estúdio, aquilo era uma paixão, e eu olhava e falei assim, um dia eu vou estar ali. Um dia eu vou estar ali. E trazia muito isso comigo, mas não sabia por onde. E você vê, fui fazer tudo que é curso de oratória, mesmo, né, que eu não usasse para nada. Fui fazer teatro. Então, sem querer, eu estava me preparando para algo, mas inconscientemente. Inconscientemente. Totalmente inconsciente. Era mais um amor que eu tinha e que eu queria trazer para minha vida. Foi aí, lá com meus 30 e pouco, que eu comecei o canal Empresários em Cena, que é esse canal do YouTube. Falei, quer saber? Vou lá e vou fazer do meu jeito. E comecei a gravar daquele lá, da minha forma, da minha maneira e tal. Mas ainda não era o meu sonho. E o meu sonho era estar numa emissora, o meu sonho era estar, né, ou seja, era estar na TV. Era TV. O meu negócio era com televisão. Você conversava com seus botões aí, falando sobre isso? Muito, conversava muito. E eu dizia, eu falei assim, sabe, eu dizia assim, eu vou um dia ter um programa de televisão. Porque a minha ideia, eu sou da geração Xuxa. Eu E o meu também. sonho mesmo, Patrícia, Era é ser. auditório. Você não tá entendendo. Ah, você queria ser Paquita, não? Não, Xuxa, meu amor. Eu era modesta. Eu não queria ser a Xuxa mesmo. Pois é, não, todo mundo na minha época queria ser Paquita. Eu queria ser a Xuxa, que eu olhava e falei assim, eu queria ser aquela mulher, não queria ser a Paquita, eu queria ser a Xuxa. E o meu sonho mesmo Dá o mesmo é trabalho programa... sonhar pequeno e grande, né, Pri? Pois é auditório, então essa coisa, sabe? E olha que curioso, né? Talvez por isso que hoje eu seja tão apaixonada por palestra. É, você tem Porque um ali auditório é um ali, né? auditório, É. ali é o palco pra mim. Então, quando eu tô ali, é como se eu também recebesse, né? A Ilane, que é a minha assessora, ela fala muito, ela fala, Pri, é como se você se transforma. Eu me transformo em outro ser quando eu tô ali no palco. Então, o que eu sou apaixonada mesmo é palco, é microfone, é gente pra interagir. Tanto que as minhas palestras são todas interativas. Eu vou pro meio da galera, eu volto, eu converso. Então, eu gosto disso. E aí, quando foi em dezembro do ano passado, né? Ou seja, em 2023, dezembro de 2023, veio a oportunidade, através da Elis Negrão, maravilhosa, que ouvindo o meu sonho de criança, muda-se de emissora e fala assim, Pri, eu tenho uma proposta para te fazer, você consegue vir para São Paulo? E aí me falou do Dentro da Caixa, dentro da IPTV, né, na emissora IPTV, e foi ali que eu falei assim, uau, agora eu posso viver o meu sonho de ser, né, quem eu gostaria de ser. E eu confesso que tá sendo, assim, um tesão pra mim, um tesão, assim, eu viro uma menina, eu chego aqui, parece que eu não tô trabalhando, eu tô, de É, fato, assim, que flutuando. nem eu. Patrícia, É como é demais. gostoso a gente viver esse lugar, né? Então, assim, eu tenho absorvido muito, tenho aprendido demais com o Vanderlei, que, né, eu pego sempre feedback, porque eu sou uma eterna aprendiz. Eu quero todo o tempo, eu estou observando, até por conta da minha timidez mais nova, eu aprendi muito a observar. Então, talvez que hoje o meu perfil de vendedora é uma vendedora muito mais escuta do que fala. Então, meu perfil é muito mais técnico do que emocional. A minha venda é extremamente racional, extremamente técnica. E a televisão me trouxe muito isso. Então, hoje, trabalhar com palco, né, com microfone, com essa... Nossa, eu falo que esse aqui é meu maior brinquedinho. Eu adoro esse negócio. Eu adoro Seja esse ele negócio. assim, de lapela, né? Quero Aquele. aquele que vem aqui. Qualquer um. E eu invisto nisso. Então, recentemente eu comprei o meu microfone fininho, paguei uma grana. Então, agora eu levo meu equipamento, então eu tô fazendo um retorno para mim, para poder me ouvir. Então, assim, eu tenho também. Isso é muito bacana de falar com quem também quer viver o seu sonho. Porque, assim, o sonho ele não acaba. Ele só é uma etapa. Ele é uma etapa só. Então, eu agora tenho percebido, me ouvindo, que tem muitas coisas que eu tenho que melhorar, por exemplo, na minha imposição de voz, na questão do gestual, porque eu sou muito crítica. Todo mundo olha e fala, imagina, você nasceu pronta. Mas eu sei que tem alguns pontos, até por conta de tanto curso que eu fiz, que tem alguns elementos que podem ser Pri, ajustados. a E partir tá do tudo momento bem. que você olhar e falar assim, tá perfeito, aí acabou. Mas Aí mas acabou o a tesão, magia entendeu? é essa. E aí é É onde a gente você. entra em performance, né? Quer dizer, é o tempo todo você tá se desafiando. Eu não quero perfeição. Eu não quero.
Eu quero só ajustar. Porque eu acho que essa que é a magia da vida. Essa é a magia da vida. Né? É isso. Ai, que Falando, papo eu fico bom! falando, pode ser desculpa, tá? Eu vou falando. Não, vamos falando, mas tá chegando no final, Pri. Bom, eu queria te oferecer essa pequena lembrança da Lalelis, nosso patrocinador, uma semi-joia. Que você é uma delícia! joia também, é uma joia para tantas mulheres e uma joia poder te conhecer. Muito obrigada por todos esses ensinamentos. Obrigada. Lalelis, Pode muito abrir? obrigada. Pode, claro. É seu. Opa. Lalelis, obrigado pela parceria, por presentear as nossas convidadas maravilhosas. Pri, últimas palavras aqui para mim também, assim como você fez comigo lá no Dentro da Caixa. Qual o seu legado? Que mensagem você deixa? A mensagem que eu deixo, de fato, é que a gente tenha, dentro do trabalho, a importância de entendê-lo como dignidade. Eu digo sempre muito isso, assim, trabalho é dignidade. E nós percebemos isso no Covid, o quanto foi tirado de nós essa dignidade. Então, trabalhar, ele não pode ser pesado, ele não pode ser fardo, mas a gente tem que entender também que tem muitas coisas que precisam ser feitas, que não é só o que a gente ama, e que a gente tire Exato. proveito disso. E dizer ainda que vender é tudo. Vender é uma etapa dentro desse processo que precisa ser cultuada, principalmente por quem empreende. E que se eu puder somar na vida dessas pessoas, principalmente das mulheres, Onde te que venham. encontram? @Priscília Queiroz, é Priscília mesmo. @Rede Mulheres que Decidem, que é a nossa empresa. E aí é só você colocar no Google Priscília Queiroz, que aí vai ter Um monte de todas coisa. as redes sociais lá pra gente se conectar. Perfeito. Muito obrigada. Foi uma delícia estar com você. Um prazer enorme. Aprendi muito, como sempre, aqui. Eu espero que você aí em casa também tenha aprendido. Viu, Mulher Decidida? Segue a Priscília lá e vem com a gente toda semana com um episódio novo aqui no Conexão das Mulheres. Um beijo e até o próximo episódio.